é Fernando e este é um vídeo para a disciplina de Informática e Educação do curso de Ciência da Computação do IFCE Campus Aracati. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre filas. Filas são um tipo de estrutura de dados dinâmica em que o elemento que está há mais tempo nela é o primeiro que deve ser removido. Ou seja, é literalmente igual a uma fila. Se você pensar em uma fila de pessoas, no caso, se você pensar em uma fila de banco, por exemplo, a primeira pessoa que chega é a primeira que entra. Então, segue esse mesmo sentido. Então, a gente começa aqui pelas bibliotecas. Ah, no meu caso, eu preciso utilizar o SDBull, porque a versão do meu GCC não reconhece o tipo booleano. Então, eu preciso adicionar para ele reconhecer. Ah, Aqui eu estou definindo essa constante max como 100, que é o tamanho da minha fila. E aqui embaixo eu estou declarando o início da minha fila, o fim dela, e aqui é uma variável auxiliar que a gente vai usar depois. Ah, Aqui a gente está definindo a fila com o tamanho máximo, que a gente definiu aqui em cima, pode ser qualquer número aqui. E essa primeira função, a gente utiliza ela para iniciar a fila. O primeiro elemento vai ficar aqui no início, que no caso quando você inicia é o zero. E o último elemento que vai ficar nessa variável fim é o -1. Isso apenas quando a fila estiver vazia. Ou seja, quando a fila estiver vazia, ela vai ser, o fim dela vai ser menor que o início. Que é isso que essa função faz. Se o início for maior que o fim, significa que ela está vazia. Então a gente retorna o verdadeiro. Caso contrário, a gente vai retornar o falso, então quer dizer que tem ao menos, no mínimo, um elemento dentro dessa fila. Tem uma maneira de a gente encurtar esse código, eu coloquei aqui em comentários, a gente pode fazer aqui mesmo. Quando a gente utiliza um return dentro de um if, significa que se ele cair nesse if, ele não vai executar nada que estiver abaixo. Então a gente pode escrever dessa maneira, ou a gente pode simplesmente tirar o else aqui e dessa maneira vai funcionar do mesmo jeito. E quando a gente tem uma condição que tem apenas uma instrução dentro dela, uma linha de instrução dentro dela, a gente pode remover as chaves. Então ficaria algo bem mais simples. E tem mais uma maneira aqui de otimizar esse código, que é pequeno, mas já é interessante começar a pensar nisso, que é, a gente pode, ao invés de fazer um if e retornar true e false, a gente pode simplesmente retornar a condição. Então, ah, ele, ele vai ser executado isso aqui, então se for verdadeiro, ele retorna verdadeiro, se for falso, ele retorna falso. E isso vai funcionar da mesma forma. Esses eram os comentários. Nessa a gente verifica se a fila está cheia. Primeiro de tudo a gente verifica se ela está vazia. Se estiver vazia, a gente retorna false. Ah, se não, se não está false, significa que tem no mínimo um. E agora a gente vai verificar se ela está cheia. Ah, que no caso a gente vai estar verificando se o fim dela é igual ao início menos um. Ou seja, ele já percorreu toda a lista e acabou os elementos. Não é possível mais adicionar nem remover nenhum elemento dentro dessa fila. Nesse caso aqui, a gente está utilizando a mesma forma que aqui em cima. Você poderia utilizar daquela forma de adicionar isso aqui dentro de um if e retornar o true e false, ou poderia fazer do jeito que está sendo feito aqui. Aqui, essa função add é onde a gente vai adicionar um elemento dentro da nossa fila. Então, a gente passa esse número, esse elemento, para dentro da nossa função como um parâmetro e a gente verifica se a lista está cheia.
Se estiver, a gente retorna false, porque esse número não vai poder ser adicionado. Se puder, então a gente incrementa a variável que armazena o último elemento da lista, da fila, e aqui a gente atribui àquela posição da fila o número que foi passado dentro dessa função e retorna true. Essa função de remover, primeiro a gente verifica se está vazia, podemos tirar isso aqui. Se estiver vazio, a gente retorna false, significa que não há elementos para a gente remover. Então, se houver algum elemento, a gente não precisa, literalmente, apagar aquele elemento da memória. A gente só incrementa a variável de início, porque o início mudou. Então, a gente incrementa a variável de início e atribui o valor da fila do novo início na nossa variável auxiliar n, que a gente definiu lá em cima, e retorna true. Essa função aqui, função primeiro, ela é bem parecida com a função passada. Primeiro verificamos se a fila está vazia. Se tiver, retorna false. Se tiver algum elemento, então a gente usa a variável auxiliar para armazenar o elemento do início, o primeiro elemento da nossa fila, e retorna o true. Essa variável aqui, tamanho, a gente vai utilizar ela para saber o tamanho total da nossa fila. Então a gente utiliza a variável do final menos a variável do início mais 1. Isso vai nos trazer o tamanho total do nosso array. Isso vai nos trazer o tamanho total da nossa fila. Tá. Aqui embaixo, na função main, a gente está iniciando a fila, usando a inicia fila, adicionando 3 números. Em seguida, a gente está printando no terminal o tamanho da nossa fila. Eu vou adicionar aqui um comentário para a gente saber, quando for mostrar lá no terminal, o resultado que deve ser que a gente está esperando, né? Que nesse caso aqui é 3. Ele vai executar a função primeiro. Essa função ela vai pegar qual é o primeiro elemento da nossa fila. Aqui a gente vai estar printando o valor que a gente recuperou dessa função primeiro. Ele vai armazenar na variável auxiliar e a gente vai recuperar esse valor. Então, o que a gente está esperando aqui é o 5. Ele vai remover o 5. Então, automaticamente, ele já atualiza a nossa variável auxiliar. Então, o que a gente está esperando que n seja agora é o segundo elemento, que é 8. E em seguida a gente vai printar o novo tamanho da nossa fila, que a gente está esperando que seja 2. Pronto, a gente salva e vamos compilar. Prontinho, agora a gente vai executar. E está aqui os valores para a gente comparar. O tamanho 3, correto. O n tem que ser 5, e foi 5. Em seguida, a gente fez o remover e ele passa a ser 8, exatamente. E o tamanho passa a ser 2, exatamente. É isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.